Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Marcos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 4. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 13 até o 20. Está escrito assim: Então Jesus lhes perguntou: Vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Amados, esse capítulo inicia com Jesus contando essa parábola, ele contando ali para uma multidão a parábola do semeador. E aí, quando ele fica sozinho com os 12 e os 12 não entendem a parábola, o Senhor Jesus pergunta: Vocês não entendem esta parábola? Como então que vocês vão entender todas as outras? Não tem como compreender as outras parábolas, os outros princípios que eu quero ensinar a vocês, se vocês não entenderem esse. Porque esse é o fundamento para o entendimento de toda a minha verdade, de toda a minha palavra. E aí o Senhor explica o que significa essa parábola do semeador. Ele diz assim, o semeador, ele semeia o quê? A palavra. A semente que eu disse que o semeador foi semear é a palavra. E algumas pessoas são como a semente à beira do caminho. Ou seja, à beira do caminho é onde não estão aqueles buraquinhos, as covas onde a terra foi preparada para se plantar a semente. Ela caiu ali na beira do caminho. Ou seja, num local onde as aves vêm, comem as sementes, num lugar onde as pessoas pisoteiam esse lugar, esse é a beira do caminho. E aí ele diz que algumas pessoas são assim, os corações de algumas pessoas são assim, que essa palavra vem, mas ela fica do lado de fora. Então, como ela fica do lado de fora, ela não adentra a terra, ela não adentra o coração. Algumas pessoas só ouvem a palavra e a mantêm apenas num local de intelectualidade, mas não permitem que essa palavra entre no mais profundo dos seus corações. Satanás vem e logo rouba essa mensagem. Amados, nós vemos isso. Quantas pessoas ouvem a palavra e é como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Não permite que a palavra crie raízes, não permite que a palavra venha e aprofunde ali nos seus corações. Então esse é um tipo de coração, esse é um tipo de pessoa, Jesus está falando aqui. E quando ouve, Satanás vem e logo retira a palavra nela é semeada. Por quê? Porque a palavra ficou num local que não é dentro do seu coração, no seu interior. É um local apenas de uma razão intelectual, um sentido intelectual muito fácil de ser roubado. Outras pessoas são como aquela semente que é lançada em terreno pedregoso. O que significa isso? Um coração endurecido, um coração de pedra. Ouve a palavra e fica feliz, recebe com alegria. Mas não tem raiz, por quê? Porque é um solo duro, um solo que a semente não consegue extrair nutrientes para frutificar. Quando surge a primeira tribulação, perseguição, algo em relação à palavra de Deus, às verdades de Deus, essas pessoas logo abandonam a palavra. Por quê? Elas só querem a palavra enquanto está tudo bem. A palavra chegou e confrontou aquele coração endurecido, pronto, não quer mais a palavra. A palavra
veio e confronta o orgulho daquele coração endurecido, a palavra vem e confronta o egoísmo daquele coração endurecido, a palavra vem e confronta a falta de perdão daquele coração endurecido. Pronto, se fecha completamente, faz um muro de pedras e não quero mais essa palavra. Abandona a palavra de Deus. É Jesus que está ensinando que existem várias pessoas, vários tipos de corações que recebem a palavra. Tem um outro tipo que o Senhor diz que é aquele que recebe a palavra, mas é um terreno que vai sufocando a palavra de Deus, não permite que a palavra se torne frutífera. Por quê? Porque coloca algumas coisas acima da palavra de Deus. As preocupações dessa vida, o engano das riquezas. Veja que Jesus não diz que são as riquezas, mas é o engano das riquezas. Assim como não é o dinheiro a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É isso que Jesus está explicando aqui. O engano das riquezas e os anseios por outras coisas. Ou seja, vem tudo isso colocado num patamar acima da palavra de Deus. E essas coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então, quantas pessoas leem a palavra, oram, estudam a palavra, mas a mente e os seus corações estão cheios de todo tipo de preocupação dessa vida aqui, estão enganados, estão sendo ludibriados com o amor ao dinheiro, que é o engano das riquezas, e anseios por outras coisas, colocam outras coisas acima de Deus. E tudo isso tem o quê? Sufocado. A palavra não pode se tornar frutífera nessas vidas. E aí essas pessoas continuam levando uma vida que não é a vida abundante que Cristo conquistou para elas. E aí vem a outra classe de pessoas, que Jesus diz assim, ainda outras pessoas são como a semente lançada onde? Em boa terra. Esses são as pessoas que ouvem a palavra e aceitam-na, e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Quando nós vamos estudar essa palavra aceitam-na no original grego, nós vemos que é uma palavra muito mais do que simplesmente, eu aceito a palavra de Deus. É como pegar a palavra e unir a sua mente, as suas crenças, as suas convicções a essa palavra. Ou seja, é deixar que a palavra de Deus molde essa pessoa. Então é aquela pessoa que quando ela é confrontada com o orgulho, quando ela é confrontada com o egoísmo, a palavra vem e confronta o orgulho nesse coração. Ela se rende e ela diz, Senhor, pode trabalhar em mim, não quero viver assim. Eu me rendo. Quando a palavra vem e confronta a egoísmo nesse coração, deixa eu limpar isso. A pessoa aceita. Ela se rende, ela diz, Senhor, eu não quero levar uma vida egoísta. Eu me rendo a Ti. Quando a palavra vem e confronta aquela pessoa em relação à falta de perdão, ela vem e ela diz assim, Senhor, eu não quero viver assim, eu libero perdão. Assim como eu fui perdoada por Ti, Jesus, eu libero perdão. Veja que é diferente daquela pessoa do terreno pedregoso, do coração endurecido, que não aceita as correções da palavra. Essa boa terra é aquele que aceita, que une a mente dele à palavra de Deus. Ele não tenta unir a palavra de Deus à mente e às crenças dele, não. Tem muitas pessoas fazendo isso hoje em dia. Tentam unir a palavra de Deus, pegam a palavra de Deus e querem colocar na sua caixinha. Não, é o contrário. A pessoa que é comparada a essa boa terra aqui, em que a palavra de Deus vai frutificar, vai ter efeito, é aquela que pega a sua mente, eleva a sua mente, as suas crenças, a sua forma de pensar, de crer, de agir e deixa a palavra de Deus moldar toda a sua mente, todo o seu coração. Une a sua mente à palavra de Deus. Amados, e olha que incrível. Aí vem a palavra e diz assim, essa pessoa ela dá uma colheita de 30, de 60 e até 100 por um. E eu ficava pensando o porquê disso, tive várias sugestões do porquê disso. E eu estava meditando algumas noites nesse texto aqui, há algumas noites atrás estava meditando nesse texto e falando com Deus, né? Por que fala isso? Que vai dar essa colheita de 30, 60 e até 100 por um.
E aí o Senhor trouxe uma visão a mim. O Senhor colocou me vendo plantando a semente de uma árvore frutífera. E o tempo foi passando e na primeira colheita, eu podendo colher esses mesmos números só para ficar mais fácil ali, amados, podendo colher 30 frutos daquela árvore. E de repente, eu colhi, passou o tempo da colheita, aquela árvore continuou plantada naquela boa terra. Aquela terra tinha água suficiente para aquela árvore, aquela terra tinha nutrientes suficientes para aquela árvore. No outro ano, quando eu fui colher, já tinha quantos? 60 frutos. Aí o tempo passou e aquela árvore continuou naquela boa terra. Quando teve uma próxima colheita, já tinha 100 frutos. Ou seja, vai colhendo. Por quê? Porque a palavra vai fazendo isso, amados. A semente da palavra, quando ela está numa boa terra, numa terra fértil, onde tem nutrientes, onde tem água, para que ela possa crescer e frutificar, ela vai aumentando. De repente ela dá uma colheita de 30, de repente ela dá uma colheita de 100, passa mais um tempo, no outro ano ela dá uma colheita quantas vezes maior? Amados, assim é na nossa vida quando nós alimentamos um coração rendido, um coração que o Senhor chama de terra fértil, boa terra. A palavra vem e ela vai o quê? Frutificando. Cada vez mais. O tempo vai passando e ela vai frutificando cada vez mais. Ela vai tendo cada vez mais efeito na nossa vida. Isso é glorioso demais, amados. Sabe, que eu e você, nós possamos alimentar esse coração. Que eu e você, nós possamos aceitar a palavra de Deus. Quando ela nos confronta, que nós possamos nos render. Quando ela vem e mostra a nós algo que nós precisamos sujeitar a Deus, que nós possamos sujeitar. Quando essa palavra vem e nos ensina verdades essenciais e fundamentais do reino de Deus, que nós possamos alinhar a nossa mente e o nosso coração, como foi mencionado no áudio de ontem. Que nós possamos alinhar a nossa mente e o nosso coração às verdades de Deus. Ah, amados, o Senhor anseia por corações assim, que aceitam, que se rendem, que alinham a sua mente e o seu coração às suas crenças, às verdades da palavra de Deus. Essas são as pessoas que vão colher a 30, a 60, a 100 por um. E quanto mais o tempo vai passando e quanto mais elas vão sendo, vão nutrindo esse coração rendido ao Senhor, mais e mais eles vão colhendo, mais e mais vão colhendo. Que eu e você sejamos assim, amados, em nome de Jesus, que nós não coloquemos a palavra num patamar apenas de conhecimento intelectual, porque se a palavra estiver no patamar de conhecimento intelectual nas nossas vidas, vai acontecer como aquela palavra que foi semeada à beira do caminho. Satanás vem e rouba aquela palavra, não vai ter efeito, não vai gerar frutos em nós. Que nós não alimentemos um coração pedregoso, endurecido, que levanta muros contra as verdades de Deus. No primeiro confronto que recebemos da palavra, fugimos da palavra. Por quê? Porque a palavra não pode criar raízes em nós, porque alimentamos um coração endurecido. Que não sejamos assim. Que nós não sejamos aqueles que a palavra é plantada entre espinhos, que as preocupações dessa vida, que o engano das riquezas, que o anseio por outras coisas roubam o lugar da palavra nas nossas vidas e aí sufocam a palavra e ela não pode ser frutífera em nós. Por quê? Porque a nossa mente e o nosso coração estão voltados para qualquer outra coisa, exceto para a palavra de Deus. Que eu e você sejamos esses aqui, que tem um coração que é a boa terra, que colocam a palavra em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, sempre aceitando, se rendendo, se relacionando com Deus, deixando essa palavra criar raízes em nós e frutificando. Quanto mais o tempo passa, mais nós vamos frutificando, a 30, a 60 e a 100 por um. O resultado da nossa vida, amados, está completamente relacionado com o valor que nós damos à palavra de Deus. É proporcional. Se nós damos o valor que a palavra de Deus tem, a colocamos em primeiro lugar,
nós vamos colher muitos frutos. Agora, se nós deixamos a palavra de lado, não damos valor, ou como eu mencionei, colocamos ela apenas num patamar intelectual, ou deixamos ela longe do nosso coração, sem aceitar os confrontos que ela produz em nós, aí nós não vamos frutificar. Que eu e você, nós possamos render mesmo o nosso coração à palavra de Deus e possamos colocar a palavra no lugar que ela tem que estar, em primeiro lugar nas nossas vidas. E o resultado vai ser proporcional a esse valor que nós damos à palavra de Deus, a dedicação que nós damos à palavra de Deus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada porque o Senhor sempre nos mostra o caminho da vida. O Senhor conquistou vida e vida completa e vida abundante para nós. E nós queremos desfrutar dessa vida. E obrigada porque hoje nós podemos aprender que quanto mais nós nos rendemos ao Senhor, a sua palavra, as suas verdades, quando mantemos um coração rendido, aceitando, se alinhando às tuas verdades, mais e mais nós vamos desfrutando dessa vida abundante. Pai, nos ajuda. Eu oro para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos fortaleça. Fortalece o íntimo do nosso ser com o seu poder, nos capacitando, nos fortalecendo, nos instruindo, nos ajudando a viver de fato as verdades da tua palavra. Nos ajuda nos momentos de dificuldade, nos momentos em que nos vemos enfrentando desafios, que nós possamos colocar sempre a tua palavra em primeiro lugar, dando o valor que ela merece. Nos ajuda nisso, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos ter o nosso coração e a nossa mente alinhados com a tua palavra e queremos frutificar a 30, a 60, a 100 por um. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.